Durante toda a vida, fomos ensinados a acreditar que o banho diário é um pilar essencial da higiene e da saúde. Esse hábito, tão automático quanto escovar os dentes ou tomar café pela manhã, raramente é questionado, especialmente na terceira idade. No entanto, conforme o corpo envelhece, algumas práticas que antes faziam sentido podem se transformar em armadilhas silenciosas. O que pouca gente percebe é que certos hábitos relacionados ao banho, mantidos todos os dias por pessoas entre 65 e 70 anos, podem acelerar o desgaste do organismo, comprometer a imunidade, em muitos casos, encurtar a vida. E entre esses comportamentos, há 5 que se destacam, sendo o quinto, justamente o mais comum, também o mais perigoso de todos. O que está em jogo aqui não é apenas o conforto de um momento rotineiro, mas a saúde integral de um corpo que, com o passar dos anos, se torna mais sensível, vulnerável e menos tolerante a estímulos antes considerados inofensivos. A temperatura da água, o tipo de sabonete, a frequência dos banhos e até o horário escolhido para essa prática cotidiana podem desencadear consequências sérias. Ainda assim, a maioria dos idosos segue repetindo os mesmos rituais, sem perceber que o corpo já não responde da mesma forma, e que insistir em certos hábitos pode custar caro. É natural resistir a mudanças, ainda mais quando elas desafiam convicções construídas ao longo de uma vida inteira. Afinal, como imaginar que algo tão simples quanto tomar um banho, algo que sempre foi sinônimo de cuidado, possa estar sabotando a saúde de maneira tão sutil quanto perigosa? O problema não está no banho em si, mas na maneira como ele é feito. E é justamente nessa fase da vida, entre os 65 e 70 anos, que o corpo começa a dar os primeiros sinais de que esses hábitos precisam ser repensados. Por isso, é fundamental prestar atenção a esses 5 comportamentos aparentemente inofensivos, mas que têm se mostrado prejudiciais à saúde do idoso quando mantidos sem adaptação. Cada um deles traz riscos específicos, desde o enfraquecimento da pele até o aumento do risco de quedas e infecções. Mas é no quinto hábito, praticado diariamente por milhares de pessoas ao redor do mundo, que mora o maior perigo: tomar banho logo ao acordar, em jejum, e com a pressão naturalmente mais baixa. Um gesto tão rotineiro pode desencadear desmaios, quedas e complicações graves, e a maioria sequer desconfia disso. Ao seguir nesta leitura, você terá acesso a informações essenciais que podem transformar não apenas sua rotina, mas a forma como você enxerga o autocuidado na terceira idade. São mudanças simples, mas poderosas, capazes de preservar a vitalidade e evitar riscos silenciosos. O banho, mais do que um hábito, precisa ser um momento de atenção e respeito com o corpo que agora pede novos cuidados. Conhecer esses 5 hábitos, e principalmente o último, pode fazer toda a diferença entre um envelhecimento saudável e um caminho cheio de armadilhas invisíveis. O primeiro hábito é tomar banho com água muito quente. Parece inofensivo, até prazeroso. Afinal, quem não gosta da sensação de relaxamento quando a água quente cai sobre o corpo? Para muitas pessoas entre 65 e 70 anos, esse momento é quase sagrado. Ele representa alívio para as dores articulares, relaxamento após uma noite mal dormida ou simplesmente um instante de conforto emocional. Mas o que quase ninguém imagina é que essa escolha cotidiana, tão comum e aparentemente inofensiva, pode estar silenciosamente minando a saúde de forma progressiva e perigosa. Com o envelhecimento, a pele passa por mudanças profundas. Ela se torna mais fina, perde elasticidade e sofre uma queda na produção natural de oleosidade. Isso a deixa extremamente vulnerável ao ressecamento e às agressões externas, e a água quente intensifica drasticamente esse processo. O calor em excesso remove a camada lipídica da pele, aquela que protege contra micro-organismos, evita a perda de água e mantém a hidratação. O resultado é uma pele fragilizada, que coçam, descamam e podem até abrir pequenas feridas, portas perfeitas para infecções. Mas os riscos não param por aí. A água muito quente provoca uma vasodilatação repentina, algo que em pessoas mais jovens raramente causa problemas. No entanto, para quem está na terceira idade, especialmente entre os 65 e 70 anos, isso pode resultar em quedas bruscas de pressão arterial. E é aí que mora o perigo. Essa queda pode causar tonturas, sensação de desmaio, em muitos casos, quedas graves dentro do banheiro, um dos ambientes mais perigosos da casa para o idoso. Um acidente assim pode gerar fraturas, hospitalizações e uma perda significativa de autonomia. Além do impacto físico direto, há uma sobrecarga no sistema termorregulador do corpo. O banho muito quente obriga o organismo a trabalhar mais para estabilizar a temperatura interna, o que pode gerar cansaço extremo, sonolência ou até uma leve confusão mental após o banho.
Para quem vive sozinho ou já apresenta algum grau de fragilidade cognitiva, esses sintomas são especialmente perigosos, diminuem o estado de alerta e aumentam o risco de novos acidentes nas horas seguintes. Emocionalmente, é compreensível que muitos resistem à ideia de mudar esse hábito. O banho quente tem, muitas vezes, um valor simbólico. Representa cuidado, dignidade e uma forma de manter algum controle sobre o próprio corpo em uma fase cheia de incertezas. Mas é justamente por respeito a essa vivência e à história de quem chegou até aqui com tanto esforço que devemos pensar em alternativas mais seguras. Adaptar a rotina não é abrir mão do conforto, é proteger aquilo que é de mais precioso, a vida. A boa notícia é que pequenas mudanças já fazem grande diferença. Ajustar a temperatura da água para morna, reduzir o tempo de exposição e aplicar um hidratante suave após o banho são atitudes simples que preservam o conforto sem comprometer a saúde. O banho deve continuar sendo um momento de prazer, sim, mas com a consciência de que, nessa fase da vida, cuidar é também saber adaptar. E esse cuidado começa na água que escolhemos todos os dias. O segundo hábito é usar sabonetes comuns com frequência. Sabonetes fazem parte da nossa vida desde sempre. Eles nos acompanham desde a infância, carregam aromas que despertam memórias e simbolizam, para muitos, a sensação de estar limpo, protegido, cuidado. Mas, após os 65 anos, esse produto tão familiar passa a ter um impacto diferente, e muitas vezes, prejudicial. Especialmente quando se trata dos sabonetes perfumados, antibacterianos ou de uso comum, comprados no supermercado sem qualquer orientação específica para a pele madura. Eles parecem inofensivos, mas escondem ingredientes que podem agredir e até adoecer lentamente o corpo. A pele do idoso, como já falamos, é naturalmente mais fina, seca e sensível. Isso a torna muito menos resistente às substâncias químicas presentes em sabonetes convencionais, como parabenos, sulfatos, fragrâncias artificiais e álcool. Esses ingredientes, em vez de ajudar, removem a proteção natural da pele, irritam as camadas superficiais e comprometem a flora cutânea, que tem um papel vital na defesa contra bactérias e inflamações. Em muitos casos, o que começa com uma simples coceira evolui para dermatites severas, infecções recorrentes ou feridas de difícil cicatrização. Existe também um efeito silencioso, e por isso mais perigoso. O uso contínuo desses produtos pode desencadear reações inflamatórias crônicas, que vão enfraquecendo lentamente o sistema imunológico. O corpo começa a reagir como se estivesse sob ataque constante, consumindo energia vital para lidar com agressões que poderiam ser evitadas com algo tão simples quanto escolher um sabonete adequado. Essa inflamação de baixo grau é hoje apontada como uma das principais causas do envelhecimento acelerado, e pouca gente faz essa conexão. Há ainda um fator emocional envolvido. Muitos idosos mantêm o hábito de usar sabonetes de marcas que acompanham suas histórias há décadas, por apego, por costume ou até por economia. E mudar isso pode parecer, à primeira vista, uma quebra com algo pessoal, quase afetivo. Mas é preciso entender que o corpo, agora, precisa de outro tipo de cuidado. Um cuidado mais atento, mais gentil. Cuidar da pele, neste momento da vida, é cuidar da imunidade, da autoestima, da segurança. É permitir que o toque volte a ser um gesto de afeto, e não de agressão. O mais preocupante é que, por vergonha ou falta de informação, muitos idosos não falam sobre as reações que estão sentindo. Coceiras, ardências, manchas, rachaduras nos pés ou nas mãos são encaradas como coisas da idade, quando, na verdade, são alertas de que algo não está certo. E a mudança pode começar no chuveiro, com a simples troca de um produto. Sabonetes neutros, sem perfume, com base hidratante ou formulados especificamente para peles maduras fazem uma diferença enorme no conforto diário e na saúde a longo prazo. Portanto, da próxima vez que for comprar um sabonete, lembre-se, nem todo cheiro de limpeza representa um cuidado verdadeiro. Às vezes, o que parece familiar está agredindo você de forma imperceptível. Escolher o produto certo é um gesto de inteligência e de amor próprio. E essa escolha pode ser o primeiro passo para transformar o banho de um simples hábito de rotina em um verdadeiro ritual de preservação da vida. O terceiro hábito é tomar banho todos os dias, ou mais de uma vez por dia. Poucos gestos estão tão enraizados na nossa rotina quanto o banho diário. Ele representa disciplina, autocuidado e dignidade. Muitos idosos, especialmente entre 65 e 70 anos, carregam esse costume como uma forma de manter o controle sobre a própria vida, como quem diz, ainda sou capaz de cuidar de mim. E sim, esse impulso é lindo. Mas também pode ser perigoso.
Porque, nessa fase da vida, o corpo já não responde da mesma forma, e o que antes era um hábito saudável pode se tornar um agressor silencioso. Com a idade, a pele perde gordura natural, a barreira de proteção se fragiliza e a regeneração celular desacelera. Quando o banho é excessivo, seja na frequência, na duração ou nos produtos utilizados, esse equilíbrio se rompe. A cada chuveirada, o corpo perde uma parte de sua hidratação e da flora bacteriana protetora. Isso deixa a pele mais exposta, favorecendo o surgimento de microlesões, coceiras e infecções que se tornam cada vez mais frequentes e difíceis de tratar. Além dos efeitos na pele, existe um impacto mais profundo, o estresse que esse hábito repetitivo gera no sistema imunológico. Isso mesmo. O banho excessivo não afeta apenas o exterior, ele interfere na autorregulação natural do organismo. É como se o corpo estivesse sempre tentando se defender, reparar e compensar aquilo que perdeu. Em vez de ser um momento de renovação, o banho passa a ser um agente de desgaste, principalmente quando acontece mais de uma vez ao dia, como muitos idosos fazem sem nem perceber os danos. Há também o risco emocional escondido nesse hábito. Em alguns casos, o banho diário se torna uma tentativa inconsciente de se manter útil, produtivo, limpo, como se, ao pular um banho, a pessoa estivesse abrindo mão de sua autonomia. Essa culpa invisível é pesada e injusta. O que ninguém diz com clareza suficiente é que a verdadeira autonomia está em saber adaptar o autocuidado às novas necessidades do corpo, não em manter uma rigidez que já não faz mais sentido para a realidade atual. E há ainda a parte prática, que raramente é discutida. O banheiro é um dos locais mais perigosos da casa para idosos. Pisos escorregadios, ambientes úmidos, quedas silenciosas. Cada banho representa, sim, um risco. E quanto mais frequente, maior a exposição. Por isso, repensar a rotina de higiene é também uma medida de proteção, de si mesmo e da própria independência. Trocar banhos completos por higienizações localizadas em dias alternados, usar panos úmidos ou toalhas específicas são soluções simples que mantêm o cuidado sem comprometer a saúde. Mais do que nunca, é preciso reforçar: cuidar de si não é repetir velhos hábitos, mas ter a sabedoria de atualizá-los. O banho não precisa ser diário para ser eficaz. Ele precisa ser consciente, adaptado, gentil com o corpo. E quando feito assim, deixa de ser uma imposição social ou um peso psicológico, e se transforma num verdadeiro ato de respeito à fase mais delicada e preciosa da vida. O quarto hábito é insistir em tomar banho sozinho, mesmo com histórico de tontura, desequilíbrio ou quedas. Para muitos idosos, especialmente entre os 65 e 70 anos, preservar a autonomia é uma prioridade absoluta. E não é difícil entender o porquê. Depois de uma vida inteira de trabalho, criação de família e tomada de decisões, depender de alguém até para um banho pode soar como o início de uma perda dolorosa. Mas essa resistência, embora compreensível, pode ser fatal. O simples ato de entrar no chuveiro sozinho, mesmo após um episódio de tontura ou uma queda anterior, é um risco invisível que cresce a cada dia, e que muitos preferem ignorar até que seja tarde demais. O problema é que o banheiro, apesar de parecer inofensivo, é um dos ambientes mais traiçoeiros da casa. Pisos escorregadios, superfícies frias, espaços pequenos e pouco apoio. Quando o corpo já apresenta sinais de fragilidade, como desequilíbrio ao se levantar, pressão baixa ou visão embaçada, qualquer movimento em falso pode resultar em uma queda séria, com consequências que vão muito além de um machucado. Fraturas em idosos são um dos principais motivos de internação prolongada, perda de mobilidade e até agravamento de doenças pré-existentes. E não se trata apenas de quedas visíveis. Há também o risco de desmaios silenciosos, escorregões causados por fadiga muscular ou crises de labirintite súbitas. A água quente, o vapor intenso e até a mudança brusca de posição, como abaixar para pegar o sabonete, são gatilhos para acidentes que poderiam ser evitados com um pequeno ajuste de mentalidade. Compreender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Há também o fator emocional. Muitos idosos sentem vergonha de admitir que não conseguem mais tomar banho sozinhos. O orgulho, aliado ao medo de parecer um fardo para os filhos ou cuidadores, faz com que escondam episódios de tontura, omitam quedas e evitem conversar sobre limitações. Isso cria um ciclo perigoso de silêncio e exposição a riscos. Quando ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém pode ajudar. E é nesse vazio de comunicação que muitos acidentes graves acontecem, no exato momento em que poderiam ser evitados com algo simples, como uma cadeira de banho ou uma presença do lado de fora da porta.
A verdade que poucos têm coragem de dizer é que a verdadeira independência está em saber onde estão os limites. Ao aceitar ajuda, ao adaptar o ambiente, ao instalar barras de apoio ou ao pedir supervisão pontual, o idoso não está abrindo mão de sua liberdade, está protegendo o que tem de mais valioso, a capacidade de continuar vivendo com dignidade, segurança e qualidade. Ninguém precisa abrir mão do seu espaço. Mas precisa, sim, abrir o coração para o cuidado. Adaptar-se é o caminho mais nobre para seguir com autonomia verdadeira. Tomar banho com supervisão ocasional, ter um botão de emergência por perto ou transformar o banheiro em um espaço seguro não são sinais de fraqueza. São atitudes inteligentes, conscientes, humanas. E são essas escolhas, feitas com coragem, que garantem que a independência continue sendo uma realidade, e não um risco disfarçado de orgulho. O quinto hábito é tomar banho logo ao acordar, em jejum e com a pressão baixa. Esse é, sem dúvida, o hábito mais arriscado de todos. Embora pareça inofensivo, é o mais comum entre os idosos entre 65 e 70 anos, e é, de longe, o mais perigoso. Muitos idosos começam o dia com pressa de se preparar, sem pensar nas mudanças naturais do corpo ao acordar. A pressão arterial tende a estar mais baixa, a circulação mais lenta e a energia mais reduzida. Ao entrar no banho logo de manhã, com o estômago vazio, o corpo se vê diante de um desafio gigante. Precisa se ajustar rapidamente para suportar o calor, a posição vertical e a pressão da água, tudo isso ao mesmo tempo. Quando a pessoa toma banho logo ao acordar, em jejum, o corpo tem que fazer um esforço extra para regular a pressão arterial, aumentar a circulação sanguínea e aquecer os músculos. A pressão arterial, que já tende a estar mais baixa pela manhã, pode cair ainda mais com a exposição ao calor da água, o que pode provocar tonturas, desmaios e até quedas. Não é incomum que um idoso que tenha esse hábito sofra uma queda logo após o banho, por não ter energia suficiente para se equilibrar. Além disso, o risco de desidratação aumenta drasticamente quando o banho é feito em jejum. A falta de alimentos no estômago deixa o corpo mais vulnerável ao calor, dificultando a regulação da temperatura interna. Isso coloca um estresse enorme nos órgãos vitais, especialmente o coração, que precisa bombear sangue para a periferia e manter o equilíbrio térmico do corpo. Em casos extremos, essa sobrecarga pode levar a complicações sérias, como arritmias cardíacas ou mesmo um AVC, especialmente em indivíduos com histórico de problemas cardíacos ou pressão baixa. E, talvez o mais alarmante, é que esse hábito é o mais comum, muitas vezes, nem é considerado um problema. Ao contrário, muitos idosos acreditam que, ao tomar banho logo ao acordar, estão fazendo uma escolha saudável, porque sentem que o ritual os desperta e os prepara para o dia. No entanto, o que está por trás disso é um risco oculto que, muitas vezes, só se manifesta quando o dano já foi feito. Em muitos casos, um simples desmaio pode ser fatal, especialmente se o idoso estiver sozinho ou não tiver acesso imediato à ajuda. O fator psicológico aqui também não pode ser ignorado. O banho é, para muitos, um ritual de renovação, um momento de acordar para a vida. O problema é que, quando feito sem os cuidados adequados, ele pode se transformar em uma armadilha. Nesse contexto, é vital que a pessoa perceba que não é a pressa ou o esforço que trazem os melhores resultados, mas sim a atenção aos sinais do próprio corpo. O banho deve ser um momento de prazer, de cuidado, e não um teste para resistência. A boa notícia é que é possível mudar esse hábito de forma simples e eficaz. Evitar tomar banho logo após acordar, especialmente em jejum, pode ser uma mudança simples, mas que salva vidas. O ideal é fazer uma refeição leve antes, garantir que a pressão arterial esteja dentro do normal e só então entrar no banho. Uma rotina mais suave, com um período de repouso após acordar, pode fazer toda a diferença. O corpo precisa de tempo para se ajustar, para que o banho continue sendo um ritual de bem-estar, e não de risco. Agora que exploramos os 5 hábitos que, muitas vezes, passam despercebidos, fica a reflexão: até onde estamos cuidando de nós mesmos, de verdade? À medida que a vida avança, não se trata apenas de manter o corpo funcionando, mas de garantir que ele continue funcionando com qualidade e dignidade. Cada pequeno gesto, cada escolha que fazemos, carrega um impacto que muitas vezes só percebemos quando é tarde demais. O simples ato de ajustar um hábito cotidiano pode ser a chave para uma vida mais longa, e, acima de tudo, mais saudável. Imagine por um momento, como seria a sua vida se você fizesse essas mudanças agora, antes que o dano já tenha sido causado? Como se sentiria ao perceber que, ao cuidar desses detalhes, você está não apenas preservando sua saúde física, mas também fortalecendo sua liberdade, sua autonomia,
principalmente, sua paz de espírito. A cada dia, somos chamados a fazer escolhas conscientes que têm o poder de transformar nossa realidade. E, muitas vezes, essas escolhas começam com um simples olhar atento para o que estamos fazendo, e para como podemos fazer melhor. A verdade é que, mais do que qualquer outra coisa, a saúde é um reflexo de como escolhemos cuidar de nós mesmos. Não se trata de perfeição, mas de consciência. E ao entender os riscos desses hábitos, você já está dando o primeiro passo para garantir uma vida com mais qualidade e menos imprevistos. Como em todo o processo de envelhecimento, a chave não está na resistência, mas na adaptação inteligente, saber quando mudar, quando ajustar, quando ouvir os sinais do corpo e dar-lhe a ajuda necessária. Se você chegou até aqui, então você já deu um passo importante em direção a uma vida mais saudável e mais segura. Agora, a verdadeira transformação começa no seu próximo movimento. E lembre-se, não é tarde para agir. Com pequenas mudanças, você pode criar um futuro onde a autonomia, a saúde e o bem-estar caminham juntos, por muito mais tempo. Se esse conteúdo foi útil para você, e você quer continuar aprendendo sobre como viver melhor e com mais segurança à medida que envelhece, inscreva-se no canal. Aqui, vamos compartilhar mais dicas, insights e reflexões que podem transformar o seu dia a dia. Não deixe essa jornada de autocuidado e conhecimento parar por aqui. Ao se inscrever, você garante que estamos juntos em cada passo dessa caminhada. Porque o seu futuro começa agora. E é preciso estar preparado para ele.